Olá, vestibulanda ou vestibulando que tem o interesse em se inscrever na prova da ETEC para o segundo semestre de 2024. Ou seja, começar a estudar na ETEC agora no meio do ano, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês aí o passo a passo de como se inscrever na prova. E para esse vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo, né? E aqui eu já trago para vocês a página. Caso vocês não saibam qual é o site do vestibulinho, é só pesquisar na internet aí no seu navegador ETEC. E o primeiro link que aparecer é esse aqui, ó, Vestibulinho ETEC, que tem o endereço vestibulinhoetec.com.br. É ele, clica nele, tá? E aí vai aparecer o site para vocês. Nos vídeos anteriores eu já mostrei um pouco aqui do site para vocês, de como vocês vão acessar. Se é a primeira vez que você está acessando, a aba que nos interessa é essa aqui, iniciar inscrição. Mas, se você foi uma das pessoas que solicitou a redução da taxa da inscrição, se hoje for antes do dia 9 de maio, você não tem como fazer a inscrição. Na verdade, até tem, mas você vai pagar o valor integral da taxa, tá? E não o valor com a redução, se você conseguir a redução, tá? Então, se você for fazer a inscrição, se o seu caso for de quem solicitou a redução, aguarde para fazer depois do dia 9 de abril, tá bom? Aqui no caso, se você não pediu a redução, vamos iniciar clicando em iniciar a inscrição, tá bom? E aí vai aparecer essa página aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ele vai pedir o seu nome completo, sem abreviação, tá, gente? O seu CPF. Se você já viu os vídeos anteriores, você já sabia que ele ia pedir o seu CPF. Um e-mail da qual você acesse. Isso aqui é extremamente importante, porque na maioria das vezes as ETECs estão informando os alunos que eles foram convocados para matrícula através de e-mail ou SMS. Então, não erre o e-mail e coloque um e-mail da qual você acessa, tem frequência de acessar e tem aí logado no seu celular, principalmente, porque é mais fácil de você ficar por dentro das informações, tá? E aí você vai pôr uma senha para conseguir acessar o seu cadastro aqui no site do vestibulinho da ETEC. Então, você vai escolher a senha e vai repetir a senha. A mesma coisa aqui com o e-mail, você vai digitar o e-mail e repetir o e-mail, tá bom? Depois que você clicar lá na outra página, salvar e ir para a próxima etapa, a página que vai abrir é essa aqui. Você consegue acompanhar por aqui, tá? Ó, ele vai mostrando qual é a etapa do processo que você tá. E a etapa 2, depois que você preencheu as suas informações básicas, ela vai perguntar para você qual é o município da ETEC que você quer cursar ou o município da extensão da ETEC, tá? O que são extensões da ETEC? Extensões são escolas estaduais ou instituições de ensino da qual a ETEC oferece alguns cursos lá. Por exemplo, aqui em Marília, cidade que eu resido atualmente, a gente tem uma extensão da ETEC, que fica numa escola estadual, tá? Financiada pelo próprio estado. E lá tem 3 cursos da ETEC que são oferecidos no período noturno. Porque aquela escola, no período noturno, tem várias salas de aula sobrando disponíveis. Então, como o prédio da ETEC, ela não comporta tantos alunos, ou não tem mais salas, ou não tem mais estrutura para esses 3 cursos, então esses 3 cursos são oferecidos nessa escola estadual, que fez parceria com a ETEC, que também é financiada e mantida aí pelo estado, tá bom? Então, isso é uma extensão, não é que a extensão não seja uma ETEC, ela é. A extensão só é um prédio da ETEC fora da ETEC, vamos assim dizer, tá bom? Mas tem diretorias, tem salas, os professores são da ETEC, você pode falar que você estuda na ETEC sim, mesmo se o seu prédio de aula físico for uma extensão, tá bom? Então aqui você vai selecionar a cidade dessa ETEC ou extensão, vamos ver.
Eu não vou ver Marília porque eu já sei tudo que tem. Vamos ver o que que tem em São Paulo, gente? E aí as cidades estão em ordem alfabética, tá bom? Então fica até mais fácil da gente procurar, né? Não fica tão perdido. Paulo, vamos ver o que que tem lá em São Paulo. Lá eu sei que tem muita ETEC e extensão. Depois, ele pergunta para nós a modalidade, assim que você escolheu qual é a ETEC. Então ele já pega automaticamente, né, da opção que você selecionou. Uma coisa muito interessante é que agora está vindo com essas abinhas de informação. Então, você tem dúvidas sobre alguma informação e essa abinha apareceu? Clica nela. Ele vai abrir aqui para você e vai selecionar do manual do candidato a informação referente àquela etapa. Como eu falei para vocês já em outro vídeo que eu falei sobre o manual do candidato, quando você pega para ler ele, então você entende tudo que o site está te pedindo e as etapas do processo, porque você leu o manual do candidato, você não está perdido, você está entendendo o que o site está te pedindo ou o que o processo do vestibulinho está fazendo naquela etapa, tá? Então vamos fechar aqui. Eu vou escolher a modalidade técnica, o primeiro módulo, ou seja, nessa ETEC não tem vagas remanescentes, tá? Ela não tem vaga remanescente nem de ensino técnico e nem de ensino médio, tá? Aí o curso e período, ele fala para a gente ver aqui qual é o curso e depois o período, né, que o curso é oferecido. Então, nessa ETEC aqui é oferecido, tá, o curso técnico, administração noturno, com 20% online. Mas vamos supor que você. Aí você clica, seleciona, ele vai abrir os pré-requisitos para que você consiga se matricular, tá? A maioria dos cursos da ETEC, ela fala que para conseguir se matricular, né, o candidato ele precisa ter concluído ou estar cursando o segundo ano ou terceiro ano do ensino médio, tá bom? Mas tem alguns cursos que você precisa ser maior de idade. Vê algum outro vídeo, eu já gravei sobre isso, eu vou deixar disponível aqui também para vocês. O vídeo que eu falo os cursos que precisa ter mais de 18 anos para conseguir se matricular, tá? E aí, vamos supor que vocês falem: "Ah, eu não quero estudar na ECTEC porque só tem administração, eu quero fazer outro curso". Aí, uma ETEC que talvez tenha vagas remanescentes para quem me pergunta, pode ser da cidade que eu estudo. Vamos supor que você quer fazer outro curso e aí você vê que na sua cidade não dá, então você vai ver outra. Então é fácil, é só vir alterar e você consegue escolher tudo de novo. Aqui na minha cidade a gente tem a ETEC em si e a extensão da ETEC. Lembra que eu falei que é numa escola estadual? É essa aqui, ó. Então ele fala para nós qual que é o nome das extensões, tá? Aqui eu vou escolher a sede. E aqui na sede, a gente já tem a modalidade de cursos presenciais para o primeiro módulo. Temos os cursos que são totalmente online, modalidade EAD, primeiro módulo, e também temos cursos de especialização. O que são os cursos de especialização? São cursos que depois que você fez o curso técnico, você pode se especializar no seu curso técnico, tá? Então vamos ver aqui o primeiro do presencial, né? Aqui nessa ETEC a gente tem administração à noite, contabilidade à noite, enfermagem à tarde e segurança do trabalho à noite. Vocês estão vendo que aqui não tem nenhuma informação de 20% online ou 10% online. Isso significa que esses cursos aqui, eles são integralmente inteiros presenciais, tá bom? Agora, se ele tiver algum por cento da grade online, ele vai avisar, que nem o curso anterior que eu tinha selecionado. Ou se ele for totalmente online, a modalidade que você precisa escolher se você quer um curso online é essa aqui, EAD. Aí ele vai mostrar para você os cursos que são online, totalmente online, tá bom? Então eu vou selecionar qualquer um aqui, só para a gente seguir. Vamos esse aqui. Aí ele também abre aquele aviso de pré-requisitos, né, de como que eu posso conseguir fazer a matrícula depois. Aqui embaixo ele já pergunta se eu confirmo os pré-requisitos. Se eu colocar não, ele já não deixa nem prosseguir com a matrícula. Ou seja, um dos pré-requisitos é ter concluído o ensino médio, que já está falando aqui, né? Eu já concluí? Sim.
Já concluiu o primeiro ano do ensino médio? Sim, também. No caso, eu já terminei tudo. Mas vamos supor que você fale assim para a primeira pergunta: já concluiu o ensino médio? Não, vai que você está aí cursando o primeiro, né? Já concluiu o primeiro? Aí você vai ter que pôr não, porque não dá, né? Aí ele já fala: não é possível continuar com a sua inscrição, pois para se inscrever na modalidade selecionada é necessário atender os pré-requisitos informados. Mas vamos supor que você fale assim para mim: não concluí ensino médio, mas já concluí a primeira série do ensino médio. Então você coloca assim. E aí você consegue continuar, tá bom? Essas informações ele explica aqui. Então é muito bom que você leia com muita atenção a hora que você for fazer a matrícula, tá? Então vamos continuar aqui em salvar e ir para a próxima etapa. E nessa próxima página, ele vai pedir informações pessoais suas, que é o estado, o endereço, seu documento de RG, sexo, estado civil, se você possui irmão gêmeo, que CEP, coisas de endereço, telefone, celular. Isso aqui é importante, o celular, por quê? Porque às vezes a ETEC manda SMS para convocar os seus candidatos que foram classificados na prova. E aí você coloca o seu telefone e clique em aceitar receber e-mail, SMS e WhatsApp, porque senão você não recebe, tá? E aí você precisa ficar entrando no site da ETEC ou aqui para você ver se você foi ou não convocado, tá bom? Então, coloca seu telefone e coloca aqui aceita. E aqui embaixo, ele pergunta se o candidato necessita de condições especiais, tá? E ele fala: atenção, esse campo deve ser preenchido somente por candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para realizar o exame. E aí ele pergunta aqui: fale qual sua condição, caso você tenha uma condição especial, tá? Ele pergunta: é motora? É visual? É auditiva? É algum transtorno de atenção com hiperatividade e outros? Você precisa amamentar durante, né, a prova? Você tem dislexia ou transtorno do espectro autista ou síndrome de Down? E aí você seleciona aqui, tá? As opções. Uma coisa legal é que dependendo do que você selecionar, ele abre outra opção. Por exemplo, eu vou selecionar motora. Aqui ele vai perguntar para mim o grau da minha deficiência e o tipo, tá, de necessidade que seria a melhor para mim, para que eu possa realizar a prova com essa condição aqui. Se eu colocar, por exemplo, amamentação, ele vai abrir outra opção. Por exemplo, ele vai falar tipo de prova necessária para eu realizar a prova. É normal, só que lá no dia da prova, eu vou poder enviar, ir acompanhada de uma pessoa, que essa pessoa ela vai ficar, né, com o meu bebê. E depois eu posso sair da sala de prova e ir lá amamentar o bebê, mas uma coisa importante é, você não ganha um tempo extra com esse tempo que você perde saindo da sala, indo amamentar e voltando, tá? Então cada opção ele dá esse quadro aqui embaixo com as informações. É importante que a gente leia também, dependendo do que você selecionar aqui, tá? Por exemplo, vai mudando, ó, conforme você seleciona a opção, tá? Ele vai colocando as informações aqui, e depois que você preencher isso aqui, é só colocar em salvar e ir para a próxima etapa, tá bom? Na próxima etapa, na etapa 4, aqui ele vai falar para nós sobre o sistema de pontuação acrescida, tá? Aqui, para quem já leu o manual do candidato, sabe do que eu estou informando, mas para quem não leu também, né, ele já passa aqui um resumão do que é sobre essa página aqui. Ele vai falar assim que vai ganhar 3% de acréscimo de nota o candidato que se declarar afrodescendente. Sobre essa parte do afrodescendente, eu passo um recado que é extremamente importante você não mentir, tá? Ou tentar enganar, porque lá no dia da matrícula, se elas verem que vocês não têm características afrodescendentes, mesmo que você declare ser, tá? Pode acontecer sim de você não conseguir se matricular. Eu já vi isso acontecer, fico com dó. Não sei se elas ficam, mas eu fico, e eu sei que elas não deixam fazer a matrícula, tá? E aí, também no tópico 2 ele fala que você pode ganhar 10% de acréscimo se você cursou integralmente
o ensino fundamental em uma instituição pública, tá? Como que você vai comprovar isso? Levando lá no dia da matrícula o seu histórico de escolaridade. E no histórico de escolaridade, ele vai mostrar lá, quinta, sexta, sétima, oitava, nona série, e vai mostrar o nome da escola que você cursou. Se for uma escola de ensino privado, você não consegue se matricular se você tiver declarado que estudou em escola pública, tá bom? Ah, Amanda, eu estudei 1 ano em uma escola privada porque eu ganhei bolsa. Por conta desse 1 ano que você estudou numa escola privada, mesmo sendo por bolsa, da qual você não pagava nada, você estudou numa escola privada durante o seu ensino fundamental. Então, por conta disso, você não vai conseguir se matricular se você declarar que você estudou em instituição pública todo o ensino fundamental, tá bom? Então, se teve alguma série que você estudou, seja 1 ano, 6 meses, independente do tempo, e sair lá no seu histórico que você estudou nessa escola privada, independente se foi por bolsa, gratuito, seja como for, não declara que você estudou em instituição pública totalmente o seu ensino fundamental, tá bom? E aí ele fala que se você é afrodescendente e o seu ensino fundamental inteirinho foi em escola pública, você vai ganhar 13% de acréscimo no final da sua nota, tá? E aí ele pergunta aqui embaixo: você se declara afrodescendente? No meu caso, sim, eu tenho as características e a escolaridade pública. Aí ele fala aqui, né, como é que funciona. Ele fala da quinta, sexta, sétima, oitava, para quem fala anos, né, nono ano, instituições públicas. Uma coisa importante é aqui ele não considera como instituição pública o sistema S. Senai, Senac, SESI, tem umas outras aí, ele não consideram isso como pública. É importante que depois vocês leiam as portarias para entender o que eles consideram como escola pública, e eu acho que tem lá no manual do candidato no final, se eu não me engano, também, tá? Então leiam lá para que vocês não cometam algum tipo de erro, tá bom? E depois ele fala aqui dos documentos comprobatórios, que é esse histórico de escolaridade que você vai apresentar na matrícula. Tá aqui, ó. O que são instituições públicas, né? Ele já fala que as escolas vinculadas a fundações, Fundação Bradesco, por exemplo, cooperativas, eu não lembro de nenhuma. E Sistema S, que são a que eu falei, SESI, Senai, Senac, não são escolas públicas, tá bom? Então, se você estudou em alguma série nessas escolas, também não é público, tá? E aqui ele pergunta se você cursou a sexta série, sexta, sétima e oitava integralmente em instituição pública. Se sim, coloca sim. Aí ele já fala aqui embaixo que eu tenho direito à pontuação acrescida, tá? E ele deixa eu continuar. Se eu falar assim, minha quinta série eu estudei em uma escola privada, né? Aí ele já fala, ó, então de acordo com a sua resposta, você não tem direito a sistema de pontuação acrescida pelo item escolaridade pública, tá bom? Como eu estudei em tudo em escola pública, então eu deixo sim. E aí é só clicar em salvar e ir para a próxima etapa, tá bom? E nessa etapa aqui, ele vai pedir para que eu confirme as informações que eu declarei até agora, tá? Então, ele vai vir aqui com a ficha de inscrição, ele vai falar, ó, você selecionou a modalidade técnico online desde o primeiro módulo, não tinha vaga remanescente, né? Então, é só o primeiro módulo. Na ETEC Antônio Devisati, você escolheu o curso de desenvolvimento de sistemas online, por isso que ele não fala qual é o período, tá? Aí, descendo, ele vai dar suas informações pessoais. Aqui para baixo ele vai falar o que eu declarei, né, no sistema de acréscimo de nota, que eu sou afrodescendente, que eu estudei em escola pública. E aqui ele fala sobre o requerimento, tá? Que eu declaro que eu estou passando informações verídicas e tudo mais. Tanto é que ele fala aqui, ó, clicar no botão confirmar que eu assumo as responsabilidades pelas informações aqui prestadas. Ou seja, se depois eles perceberem que declarei alguma informação errada e eu
for classificada nessa prova, eu posso sim correr risco de algum tipo de isenção, seja lá não conseguir se matricular ou outra, tá bom? Então declare sempre informações verídicas. E aí ele grava também a data do dia de hoje que eu tô fazendo essa matrícula, e é só essa matrícula não, gente, desculpa, essa inscrição, e aí é só confirmar e ir para a próxima etapa. Aqui ele abre um pop-up para nós, para a gente confirmar o nome do candidato. Por que que isso é muito importante você confirmar o nome completo? Porque se o seu nome estiver errado, depois não dá para ficar modificando, tá? Lá no dia da prova, antes de entrar na sala, eles pegam o nosso documento, conferem nosso nome todinho, olham a foto desse documento e vê se é a gente mesmo. Então, por isso que não pode ter um erro de digitação, de escrita, nada, porque se tem, é complicado depois para você conseguir entrar na sala, tá bom? Para fazer a prova. Então, confere o nome certinho. Se não tiver, você consegue alterar e corrigir. Mas se tiver, você clica em sim, o nome está correto, tá bom? E aí, a ETEC ela também faz um questionário socioeconômico, tá? E é perguntas que você vai dizer aí da sua vida, tá? São perguntas bem simples. Ele pergunta a sua escolaridade, se na sua vida você estudou em escola pública ou particular, se já realizou algum curso de qualificação básica ou algum curso pertencente no ensino médio. São questões socioeconômicas que ele pergunta para ter um panorama do público que está se inscrevendo para essa prova, tá? Então você pode ser sincero, não tem problema de responder isso aqui, não vai te prejudicar em nada. E aí, ele vai pedir também uma somatória de renda, tudo mais, e é só responder sem problema nenhum, que depois você clica aqui em salvar e ir para a próxima etapa, tá bom? E vai perguntar para nós qual é a forma de pagamento que a gente escolhe para pagar a taxa, tá? Aqui ele deu a modalidade de cartão e ele já informa, ó, a taxa esse ano é R$ 40, tá? E aí, podemos também tentar fazer por boleto bancário, tá? E ele já fala que ele já dá o prazo, na verdade, né? Aqui para pagamento. E ele fala, ó, sua inscrição só será efetivada após a compensação do boleto. Então, enquanto o boleto não for compensado, a sua inscrição não está efetivada, tá bom? No cartão é só você concluir aqui inscrição e ele vai abrir aqui para você inserir as informações do seu cartão e dá até, ó. E não dá não, não dá para parcelar. Eu achei que eles iam deixar parcelar, mas não dá para parcelar não, tá? Agora você fala: "Ah, eu não tenho cartão, mas eu consigo sacar dinheiro e pagar no boleto". Tem como. E aí clicando aqui, ele vai abrir uma página que vai gerar para nós o boleto, que depois você consegue imprimir ou pagar por aplicativo bancário, tá? Ele fala aqui para pagar exclusivamente até a data do vencimento, tá bom? Ele fala também que o candidato receberá a confirmação da efetivação do pagamento da sua inscrição até 10 dias após o pagamento da taxa, tá? Vai uma confirmação via e-mail, tá bom? Por isso é importante também não errar o e-mail, tá? Aqui ele dá algumas informações, por exemplo, de coisas que não serão aceitas como pagamento. Pix não será aceito, cartão de crédito também não, demonstrativo de agendamento de pagamento também não é, comprovante de pagamento não, transferência eletrônica também não. Ou seja, tem que ser à vista, de preferência no débito. Ou pagamento em lotérica, por exemplo, quando é boleto. Mas se você, por exemplo, pagou, passou aí os 10 dias, não debitou para eles, né, a efetivação da sua inscrição e do seu pagamento, guarda aí seja o que você recebeu, o papelzinho, se for via lotérica, confirmação de pagamento, para que você apresente depois, tá? Seja na própria ETEC ou no dia da prova, para mostrar, olha, eu paguei, tá bom? Mas se você vê que já tá tendo problema, já clica aqui nos botões de ajuda ou vai na ETEC e conversa para falar, olha, tá aqui, eu paguei, mas não compensou para vocês ainda, tá? Porque às vezes é muito raro, mas pode acontecer de algum pagamento ficar aí perdido, tá? E aí ele fala que aqui, depois disso, praticamente a última etapa e você consegue visualizar a sua ficha de inscrição completa. Clica para você ver.
E aí ele abre de novo todas as nossas informações pessoais aqui e fala para imprimir a ficha de inscrição. Eu recomendo imprimir a ficha de inscrição só depois que as inscrições se encerrarem. Por quê? Porque até lá você consegue modificar a informação, você consegue modificar curso, enfim, você consegue ir alterando algumas informações se depois você decidir cursar outro curso. Então, por enquanto, eu não recomendo imprimir só depois que fechar as inscrições, porque aí de fato você não consegue alterar mais nada. E se você não conseguiu, sei lá, pegar o boleto ou pagar na hora que a gente estava lá na aba de pagamento, é só clicar aqui, pagar já. E aí você consegue lá pagar o boleto ou via cartão fazer o pagamento aí dessa ficha. Uma coisa interessante é que ele já fala, ó, o código de identificação da sua ficha de inscrição é esse. Anotem esse número porque pode acontecer de se ocorrer algum problema, você sabe qual é o código de identificação da sua ficha de inscrição, tá bom? E aí, a gente fez a inscrição, é muito simples, é fácil, o site ele é muito intuitivo, ele dá vários alertas e várias coisinhas de informação para que a gente não se perca. Conseguimos já nos inscrever, então eu já vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo era só mostrando se inscrever. Em outros vídeos eu vou ensinar vocês como acessar sua área do aluno, como pegar a segunda via do boleto, caso você tenha gerado o boleto e não conseguiu pagar. Então, fiquem atentos para os próximos vídeos, tá bom? E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Também deixa o seu like no vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E comenta aí para mim o que você achou da inscrição. Você achou que era mais fácil, mais difícil? O que vocês acharam de como é o processo de inscrição do vestibulinho, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!